Salve galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente não vai reagir a um vídeo em si, mas eu tô aqui no X, o antigo Twitter, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre a polêmica do Roberto Justus, da filha dele e da esposa dele. Bem, para quem não sabe, né, a família do Roberto Justus postou uma foto onde estava ele, a atual esposa dele e a filha mais nova dele, né, com essa atual mulher. E as duas estavam pousando com uma bolsa avaliada em 14 mil reais. E beleza, um empresário, uma influencer, a filha e tal, postaram uma foto que, segundo eles nem compraram, eles ganharam, né? E escreveram aqui, né? Rica, totalmente fora da minha realidade. Vi que filha de 5 anos de Roberto Justus e Ana Paula usa bolsa de 14 mil para combinar com o look dos seus pais. Beleza. E embaixo, um rapaz, um senhor, né? Que professor, que dizem ser psicólogo, posta só guilhotina. Três pontinhos. E na sequência, né? Daqui a pouco mais de informações, né, sobre esse senhor. E na sequência vem uma outra pessoa, né, uma mulher, e diz: tem que matar mesmo, PQP. Pois é, isso por causa de uma bolsa que uma criança estava carregando. Então, o rapaz, né, o senhor Marcos, né, ele fez uma cartinha aqui e postou. Então a gente vai estar lendo essa carta aqui, beleza? Era para ser e continua sendo uma. Tentando aumentar aqui, mas não foi. Era para ser e continua sendo uma simples metáfora. Aliás, volta e meia empregada por alguém no X. Uma referência simbólica a um evento dramático, mesmo trágico, que marcou para sempre a história da humanidade. A Revolução Francesa. Qual a causa dessa revolução? Uma realidade de profunda desigualdade social, alimentando o radicalismo político. É, hoje em dia a gente tem bastante radicalismo político, principalmente vindo de quem diz que só a guilhotina, né? Afinal de contas, eu não vejo o outro lado agindo com informações tão contundentes dessa forma. Uma imagem, repito, uma imagem, entre aspas, print, chegou-me do jeito aleatório que chega no X, acompanhada de um comentário de pessoas com a qual volta e meia troco mensagem pelo X, fazendo referência a outro fato histórico, pelos mesmos motivos igualmente violento e dramático. Eu, inspirado na famosa frase de Maria Antonieta: se não tem pão, comam biscoitos, respondi com a dita metáfora. Entendo ser um símbolo dramático que nos alerta a todos da tragédia que se pode seguir a tanta insensibilidade social. É, realmente, tem muita insensibilidade social, né, quando você diz isso a respeito de uma criança de 5 anos. E então, assim, complicado, né? Senhor Justus. Nem de longe, em momento algum, passou pela minha cabeça fazer qualquer ameaça pessoal ao senhor, sua esposa ou sua filha. Isso seria um absurdo. Olha, ver nessa imagem aqui não tá parecendo tão absurdo, né? Só guilhotina. Eu acho que não é tão absurdo isso, mas vamos continuar. Aos 77 anos de idade, e vida realizada, felizmente sem motivos para complexos ou ressentimentos. Não parece aqui que é uma pessoa sem complexos,
ou sem ressentimento. Pelo contrário, né? Afinal de contas, sou uma pessoa muito complexada e muito ressentida e ia fazer um comentário daquele. Mas beleza. Pessoas que não têm complexo e que não têm ressentimento ia ver uma foto e tipo, tá, ok, problema é deles e tchau, né? Sei muito bem, deixa eu ver aqui. Sei muito bem, política e eticamente, que não resolvemos nossos graves problemas sociais, que o Senhor certamente não ignora, através de violência, vaticínio, cantar, qual é? Violência social, muito menos individual. Porém, temo que se concretize o vaticínio cantado por Wilson das Neves em seu samba. Entre aspas, no dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém, entre parênteses, inclusive eu, fecha parênteses, vai ficar pro desfile final. Lembrar aquelas tragédias históricas pode servir, aí abre parênteses de novo, gostaria que servisse, fecha parênteses, para alertar a todos quando a situação que só estimulam nas mentes mais simplórias explosões de raiva. Olha, realmente, nas mentes mais simplórias ocorrem explosões de raiva, né, o senhor Marcos Dantas. E vamos lá. Repito, não tive, não tenho, não passou pela minha cabeça ameaçar sua filha, mas se por obra desses incontroláveis fatores próprios da internet, o poste lhe chegou ao conhecimento e causou-lhe tantas e compreensíveis preocupações, peço sinceramente que me desculpe. E uma rúbrica. Então, né? Eu só falo merda, né? E depois vem aqui. E tem um outro detalhe, né? Eu tinha visto que parece que esse Marcos Dantas, né? Ele tem alguma ligaçãozinha com o governo. Deixa eu só verificar isso. Marcos Dantas. Vamos pesquisar aqui junto. Ok. Ah, tem a ver. Como é que fala? Regulação das redes sociais. Parece. Olha só. Vamos ver. Será que é o mesmo cara? Despacheiro. Eu tinha visto que esse cara, ele faz parte de alguma coisa que estava trabalhando nesse processo da regulação das redes, né? Aí aqui tem um blog com o nome dele, mas não quer dizer absolutamente nada. Aqui, ó. Professor que fez comentários sobre a filha de Justus não integra comitê gestor da internet. Beleza. Não é membro, tá. Então eu tinha visto que era uma fake news, mas tá aqui, ó. E aqui eu prezo pela verdade, então a gente já faz as pesquisas e já entende na hora, beleza? Então é isso. Esse cara aqui, na minha opinião, ele tem sim, né, complexos e ressentimentos e, como ele diz, apenas pessoas de mente vazia, né, mente pequena, fariam uma coisa dessa. Igual o que ele fez, né? Continuando. Também teve a psicóloga. Então aqui eu vou voltar o Boa vídeo noite a dela. todos. Vamos Tenho escutar o que ela tem a 35 dizer. anos e sou psicóloga. Eu venho através. Boa noite a todos. Meu nome é Aline Alves de Lima, tenho 35 anos e sou psicóloga. Eu venho. Por um acaso, é uma psicóloga que parece não estar
com a terapia em dia. Através desse vídeo, me pronunciar e esclarecer sobre o comentário que eu fiz na postagem do colega, também psicólogo, Guilherme, onde ele publicou uma Então aí tem mais um psicólogo na jogada. Deve ser esse aqui, ó. Kim Jong-un, que aparentemente é outro cara que também não tá com a terapia em dia, né? Vamos lá. foto da família Justus e trouxe a abordagem dos bolcheviques. Os bolcheviques foram um movimento de classes na Rússia em 1917 contra a desigualdade social. Então, classe trabalhadora e classe opressora. A frase do colega foi: Aqui a gente vê um cara que trabalhou a vida inteira, né? Vê uma criança e vê classe opressora aqui embaixo, né? Quando diz só guilhotina e quando diz tem que matar mesmo. Vamos continuar. os bolcheviques estavam certos. E o meu comentário foi em cima da afirmação dele acerca da diferença de classes. Então eu disse: tem que MTR mesmo, PQP. Eu reconheço, gente, que foi um comentário infeliz porque eu não expliquei o contexto ao qual eu me referia. Acho que quando a gente olha isso aqui, o contexto tá bem claro, né? Mas enfim. E que eu usei a sigla de uma forma metafórica. Eu trabalho, E que não foi uma sigla. Ah, foi sigla mesmo, tá? Mas enfim. gente, com saúde mental, né? Então eu A qual a sua parece não estar em dia. tenho responsabilidade afetiva e eu jamais Não tem nem pouco de responsabilidade afetiva. atacaria uma criança. Jamais atacaria uma criança? Tem certeza? Não foi o que tá me parecendo aqui. Beleza, né? Mas se você diz, Quem quer que seja. Meu intuito ali era falar contra a desigualdade social, o classismo, a desigualdade de classes. E nisso que reside o meu erro, de eu não ter explicado. Inclusive, eu sempre digo para os meus pacientes que o óbvio precisa ser dito, mas ali, naquele caso, eu mesma não fiz. então vou falar o óbvio pra ela, né? E ela falou merda, ela fez cagada e, obviamente, ela deveria pagar por isso. E se ela é uma psicóloga e se esse cara é um psicólogo, eles precisam de mais terapia e com certeza o CRP deveria dar uma olhadinha no direito deles exercerem a profissão deles. Porque não me parecem ser pessoas que estejam capacitadas a cuidar da mente alheia, né? Então, por isso mesmo, eu quero pedir desculpas a todos os membros da família Justus. Não foi um ataque ou uma ameaça a uma criança, muito menos a nenhum membro da família. Foi um protesto contra a diferença de classes. Não foi um protesto pessoal sobre a família Justus. Foi um protesto coletivo contra a aristocracia brasileira, principalmente nesse momento. Ok. Será que esse protesto coletivo contra a aristocracia brasileira, né, que seriam os nobres, né? A gente pode dizer que os políticos são os mais nobres. Então, levando em consideração isso, né, a gente tem essa pequena postagem aqui, né, da deputada Erika Hilton, né, do PSOL, onde ela está com uma bolsa, certo? Que foi avaliada, segundo o jornal aqui, né, por R$ 24.000, quase 25, 24.700, né? De uma grife italiana chamada Bottega Veneta, né? Como vocês podem ver aqui no Metrópolis.
Será que esse protesto também serve para a primeira-dama? Que é uma mulher loira e já esbanjou cerca de, ó, centavos, reais, milhares, milhões. Então aqui a gente tem 117.250.501 reais e 73 centavos do dinheiro público, de acordo com o Janjão. Então eu espero que esse protesto também sirva para essas duas pessoas, que são políticas, que estão sim na nobreza do Brasil. Onde nós estamos debatendo a taxação das grandes fortunas. É preciso acabar com esse abismo classista e histórico, onde eu, por exemplo, sou uma mulher negra de 35 anos, e sim, eu sou formada, eu atuo na minha área. Quem? Então o que a gente tem que fazer, já que a Janja tem gastado 117 milhões, né? Ela teria que gastar bem menos do que isso, certo? E também deixar ela gastar mais, né? Cara, uma inveja é cabulosa. Cara, trabalho pra caramba. Às vezes 12, 13, 14, 15 horas direto. De Uber, entendeu? Nem CLT eu sou. Ralo pra caramba pra pagar minhas contas. O canal aqui nem monetizado é. Entendeu? E tô aqui fazendo esse trampo que eu quero. Entendeu? Faço faculdade, crio filho. Entendeu? Tipo, pô, o negócio é o seguinte, cara. Eu não tô aqui reclamando dos justos lá, cara. Deixa o cara, problema dele. Não tem nada a ver. Se eu passasse aqui e visse na situação normal, ele. Legal, uma bolsa de 14 mil. E daí? Cara, isso aqui pra mim não passa de inveja. Esse povo invejoso fica falando dos outros ao invés de correr atrás de seu, cara. Vocês podem dizer que eu até tenho alguns privilégios, mas ainda assim, gente, praticamente eu vendo almoço para comer a janta, assim como muitos outros brasileiros. Ao passo que uma criança usa uma bolsa de Duvido, tá? Duvido. uma criança de 5 anos, né, usa uma bolsa de 14 mil reais. Então, O problema é da criança e da família dela. Se ela tem condição, deixa que tenha. Se você não tem condição, corre atrás, vai trabalhar. Minha bolsa foi, sei lá, 80 conto no Mercado Livre. Eu não tô reclamando. alguns de vocês podem até falar, ou podem até pensar, mas não é inveja, não é vitimismo, não é loucura. É a realidade A loucura é inveja e é vitimismo. em que nós vivemos e que protestar ainda é um ato de liberdade, não é considerado crime. Não quando você diz só guilhotina ou que você diz tem que matar mesmo, porque aí você está incitando a violência. Então, Mesmo assim, sem eu ter ofendido ninguém ou sem eu ter ameaçado ninguém, perfis extremistas usaram o meu comentário para disseminar o ódio, de modo que eu estou recebendo virtualmente, né? Estou sofrendo diversas ameaças, incluindo ameaças de morte e estupro. Então eu estou passando por um verdadeiro linchamento. se você está sofrendo ameaças, ameaça de um M e de E, cara, pega o sprint, vai na delegacia, faz a denúncia e que essas pessoas também paguem pelo que elas estão falando. Virtual desde sábado à tarde. E eu temo, claro, pela minha própria vida. Eu tive dados expostos na internet e eu vou deixar aqui nesse post algumas dessas ameaças que eu recebi. Eu não sei colocar bonitinho aqui no vídeo, mas eu vou deixar do lado. Então eu gostaria mais uma vez de reiterar o meu pedido de desculpas à família Justus e a quem se sentiu ofendido, porque essa realmente, certamente não foi a minha intenção. Por fim, eu sei que a luta para que esses direitos sejam efetivados e aconteçam na prática não vem de hoje e não vai acabar hoje. Novamente, eu reitero que o meu ato de indignação
e desespero, porque foi desespero, refleti muito, foi Desespero, porque você vê outra pessoa com uma bolsa que você não tem condição de ter. desespero. Jamais Desespero quando você não tem dinheiro para pagar a pensão. Desespero quando você não tem dinheiro para pagar o aluguel e você vai ser despejado. Desespero quando você não tem dinheiro para comprar alguma coisa para você comer e você está morrendo de fome. Desespero quando você está com uma arma apontada na sua cabeça. Isso é desespero. Quando você vê uma pessoa com uma bolsa que você não tem condição de ter, não é desespero. deve ser um dos caminhos seguidos, gente. Jamais. Então, sendo assim, mais uma vez eu peço perdão à família Justus pelas minhas palavras. Muito obrigada a todos. Vamos lá. Aline Alves de Lima. Como que era que eu. Meu Deus. Aline 08 Alves. Vamos fazer aqui. Aline 08 Alves. Olha. Caiu a conta. Excluiu. Eu ia mostrar os prints que ela falou que ia deixar junto com o vídeo, né? Mas aparentemente não vou conseguir fazer isso. Então é isso. Vou ficar com esse vídeo por aqui, porque já deve estar bem grande. E comentem o que vocês acham. E até a próxima.